Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Olhe pra cruz, foi por ti porque te amo. Ninguém te ama. Olá, seja bem-vindo ao 6º episódio da nossa jornada quaresmal. Nós queríamos agradecer hoje, nessa noite especial, a presença do Rogério, da Maria Clara, que veio a brilhantar esse episódio. Estamos aqui também com a Cat, membro da comunidade São João Paulo II, o Rafael também, e o Ebert, Dudu, liderança da comunidade São João Paulo II. Bom, nesse episódio, de forma especial, nós vamos mergulhar na Semana Santa, nessa semana que é a semana maior da nossa igreja. E assim, para que a gente possa fazer esse mergulho, sentir um pouco do que é essa semana, nós vamos ouvir mais uma música, um trecho de uma música, e essa música ela representa muito, porque ela é uma parte, um trecho da Via Sacra, que faz parte da liturgia da nossa Igreja Católica. Você possa também participar conosco, rezar conosco nessa música, para começar também esse episódio. Só lembrando que nesse episódio, no 6º episódio, nós vamos falar de 3 importantes temas, que é, no primeiro bloco, a paixão de Jesus, no segundo bloco, a morte de Jesus, e no terceiro bloco, a ressurreição de Jesus. Vamos ouvir essa música? Com a cruz é carregado e do peso acabrunhado, vai morrer por teu amor, vai morrer por teu amor. E antes de entrarmos, para falar sobre a paixão de Jesus, nós vamos ouvir, participar e acompanhar um vídeo de uma criança, filhos do Rafael e da Cat, do Ministério das Crianças da nossa comunidade, que vai falar um pouco, ela é fruto dessa experiência nossa, vai falar um pouco desse trecho, da paixão de Cristo, da morte de Cristo, para nós. Vamos acompanhar? Oi, galerinha! O nosso vídeo de hoje é sobre a continuação do Centro dos Apóstolos, que é quando Jesus foi crucificado, que é quando eles pegaram Jesus na cruz, e morto, que foi quando Jesus morreu na cruz. Sabe o que aconteceu quando Jesus morreu? O sol se escureceu, a terra temeu, o manto do templo rasgou. E depois disso, sabe o que aconteceu? Eles foram o corpo de Jesus no túmulo. Tchau, galerinha! Nesse primeiro bloco, então, vamos falar sobre a paixão de Jesus. Nós já pudemos ouvir 2 músicas, um vídeo, e agora nós vamos, Rafael, partilhar um pouco sobre a paixão de Cristo. Eu acho interessante que essa música, a primeira, vamos dizer assim, começando
fazer minha partilha dessa primeira música. Olhe para a cruz, essa é a minha grande prova, né? Então, eu acho que a Semana Santa, de maneira especial, ela começa com esse convite, né? Parece, né? Ela começa, que eu digo assim, claro que o lançamento tem um domingo de Ramos, tem tudo, mas, né, parece que lembra a gente da cruz, né? Do amor de Jesus por nós, tudo aquilo que ele passou, todo o sacrifício, toda a paixão dele, né, por cada um de nós. Então, assim, realmente essa canção, ela é interessante. E a segunda, né, vai dizer, vai morrer por teu amor, né? Então, quer dizer, realmente, então, eu penso assim que a paixão de Cristo, meditar sobre ela, é realmente meditar sobre o amor de Deus, né? Por cada um de nós, mas de uma maneira muito concreta, né? Eu fico pensando assim, eu acho que ele sente lá Pedro, lá em Pentecostes, que ele se levanta e fala para a turma, e lá em Pentecostes vai dizer que tinha gente de tudo quanto era nação, né? E fala que vocês o crucificaram, né? Então, quer dizer, aquelas pessoas não crucificaram, você concorda que tinha gente ali que não levantou a mão, não falou crucificar. Mas por quê? É a ideia que nós sabemos de que os nossos pecados causaram esse sacrifício, né? Então foi por causa dos nossos pecados que Jesus fez o que ele fez. Então eu acho muito interessante nesse momento a gente pensar, porque a gente tem a oportunidade de perceber de uma forma mais concreta. Porque hoje, quando a gente peca, a gente não tem uma noção muito concreta de como que esse pecado afeta a Deus. Mas, por exemplo, Judas Iscariotes, ao trair, ele, e depois ver tudo isso, o desespero dele foi tanto que ele jogou as moedas, se enforcou, porque ele viu o tamanho, né? Então, quer dizer, eu acho que tem isso, né? Essa paixão, essa crucificação de Jesus mostra pra gente o que o nosso pecado fez com ele, mas não só no viés de acusatório do meu pecado, no viés do amor dele, o que ele foi capaz de fazer por mim. Eu acho isso muito interessante. E é interessante, né, porque isso você falou, a ideia que a gente tem de que, né, da massa, né, de Jesus, né, de que Deus, ele ama o todo, e a gente acaba não pegando isso como individual, como pra mim, né? Sim. Deus me ama, né? E aí aqui é a mesma coisa, ele fez por mim, né? Ele morreu por mim, foram os meus pecados. Então essa é a ideia do individual, né? E não do todo. Ele morreu pelos pecados do mundo. E aí talvez a gente não se encaixe tanto e talvez não sinta, né, aquilo que a gente precisa sentir, né? E até para viver essa semana piedosa, né? De uma forma piedosa, né? Tomar essa consciência de que foi por mim, que é o que a música diz, né? Foi por mim. Eu acho legal também a gente puxar o gancho dessa primeira música, Ninguém Te Ama Como Eu. Falar do amor de Deus, acho que a gente não pode deixar passar a passagem de João 3,16, né? Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, ali já mostra a verdadeira intenção de Deus, que era salvar a gente. E porque ele viu, né, que a gente humanos, por nós mesmos, mesmo que a gente com toda a riqueza do mundo, a gente não ia conseguir vida eterna. E por tanto amor que ele tem, ser soberano, mesmo assim quis se fazer humano, né? Ou seja, Deus não precisa da gente, mas mesmo assim ele quis precisar da gente. Por tanto amor, ele quis nos salvar, e para isso ele fez humano. Interessante aqui que o Bruno falou, muito legal, a vida eterna que ele quis dar, né? É um pouco daquela ideia de, imagina viver toda essa vida sabendo que ela acaba aqui, né? Imagina você, eu acho que é um desespero para todo mundo, né? É um desespero para quem conquistou muitas coisas, porque vai acabar aqui, né? O fim, ou para aquele também que não tem nada, porque que sentido teria só o sofrimento, né? Mas mais do que isso, né? Não acaba aqui, tudo bem. Mas e para onde eu vou depois? Se Jesus não tivesse vindo e feito o que fez,
né, a gente permaneceria vivo eternamente, porém um eterno angustiante, porque seria um eterno longe de Deus, que é, como a gente já falou aqui, já refletiu, Deus é o único que pode saciar o coração do homem, né? Então Jesus veio nos dar esse acesso. Então você vai viver para sempre e vai ser saciado, porque eu vou me sacrificar para que isso aconteça. E assim, falar da paixão de Cristo, então é falar do amor de Cristo por nós, né? E qual o limite desse amor? Qual foi o limite que Jesus nos amou, né? O limite da doação, da entrega, o sofrimento. Aproveitar o que você está falando. Como que eu sei que uma pessoa me ama? Né? Quer falar? Deixa a mãe falar. Né? Não, porque na hora que ele foi falando da questão do amor, eu pensei justamente na live que a gente fez sobre a questão da caridade, falou da doação, né? Da importância de você servir, que, né, você se dá por inteiro mesmo, se doa, renuncia. Tudo que Jesus fez, né? Foi isso, né? Ele se sacrificou. Qual que é o limite? É o amor sem limite, né? É o morrer da cruz. É a pergunta que você ia fazer, né? Quem mais amou, quem mais me amou nessa vida? Aquele que mais se sacrificou por mim. Com certeza. Se a gente se pergunta hoje, né? Quem mais te amou? Você vai pensar numa pessoa que mais sacrificou. Normalmente a gente pensa na mãe, no pai, né? São pessoas que sacrificaram. Não, acho que o Rogério quer falar, né? Não vai só cantar hoje não. Não, eu estou aqui, é interessante vocês partilharem aí, eu estou no parágrafo 612 do Catecismo da Igreja, que fala o seguinte, porque eu acho que é interessante a gente não esquecer desse detalhe. Jesus, antes dele ser Deus, ele era homem, ele era um ser humano. Então ele sentiu na pele dele, na carne dele, toda a dor que nós, seres humanos, sentimos, né? E aqui se vocês me permitem, eu gostaria de ler o parágrafo 612 para complementar essa nossa partilha. Está muito interessante. A agonia no Getsemane. O cálice da nova aliança que Jesus antecipou na ceia, oferecendo-se a si mesmo, aceita-o em seguida das mãos do Pai em sua agonia no Getsemane, tornando-se obediente até a morte. Filipenses 2:8. Jesus ora: meu Pai, se for possível, que passe de mim este cálice. Mateus 26:39. Exprime assim o horror que a morte representa para sua natureza humana. Com efeito, a natureza humana de Jesus, como a nossa, está destinada à vida eterna, que vocês falaram agora há pouco aí. Além disso, diversamente da nossa, ela é totalmente isenta de pecado. Essa diferença aí, né? Que causa a morte. Mas ela é sobretudo assumida pela pessoa divina do príncipe da vida, da pessoa divina de Jesus, do vivente. Ao aceitar em sua vontade humana que a vontade do Pai seja feita, ele aceita a sua morte como redentora para carregar em seu próprio corpo os nossos pecados sobre a cruz. Primeiro a Pedro, carta de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Perfeito. Só complementar dentro disso que ele está falando, já que está falando de igual, tá? Santo Tomás de Aquino vai ensinar, vai dizer que o sofrimento de Cristo foi o maior sofrimento que a humanidade, que algum homem já viveu na face da terra. Então, quer dizer, foi nessa humanidade que ele assumiu, ele foi no auge do sofrimento. Então, se você liga que a pessoa que mais me amou foi aquela que mais sofreu por mim, e não existe sofrimento maior do que aquele de Jesus na cruz, e que quando ele morreu, na capacidade, na parte divina dele, ele me via. Há 2000 anos atrás, ele morreu por mim. Aquele madeiro que ele lá carregava, aquela cruz, eu vou resistir, eu vou ser obediente por causa do Rafael, do Rogério, da Maria Clara. Eu tenho, é verdade, isso foi por causa de mim. Então, olhe para a cruz, essa é a grande prova. A prova do amor. A prova do amor de Deus por nós, né? E esse amor levou Jesus a sofrer toda espécie, né? Sentir toda espécie de sofrimento.
E mais do que isso, Jesus aceitou morrer por nós. E no segundo bloco, nós vamos falar exatamente disso, da morte de Jesus por cada um de nós, para nos salvar. Acompanhe conosco o segundo bloco. Você está assistindo o último episódio da Jornada Quaresmal da Comunidade São João Paulo II, Javernice, São Lourenço, com o tema Paixão, Morte e Ressurreição de Jesus. Ingresse em nosso grupo de WhatsApp acessando o link que está logo abaixo na descrição do vídeo e venha saber mais. Estamos de volta para o nosso segundo bloco da Jornada Quaresmal dessa semana. Nós vamos falar sobre a morte de Jesus. Antes, vamos ler um trechinho, 1 Coríntios 1, capítulo 1, versículo 18. Com efeito, a linguagem da cruz é loucura para os que se perdem, mas para os que estão sendo salvos, para nós, ela é poder de Deus. Vamos ouvir mais um trecho de uma música. Ao morrer crucificado, teu Jesus é condenado por teus crimes, pecador, por teus crimes, pecador. E antes da gente entrar, né, no tema do segundo bloco, nós queremos agradecer aqui a cafeteria Dom Edward, né, que nos recebe aqui nessa noite para fazer essa gravação. E vamos falar então da morte de Cristo, a morte de Jesus, né? É tão significativa que no dia que Jesus morreu, na hora que Jesus morreu, o sol se escureceu, a terra tremeu e o véu do templo se rasgou. Olha esse mistério, Rafael, Kent, Dudu, Rogério, Maria Clara. Vamos falar sobre a morte de Jesus, a importância e o significado disso para nós. Vou colocar aqui e começar então com o nosso Ministério das Crianças. Oi, galerinha, o nosso vídeo de hoje é sobre a quinta parte do símbolo dos apóstolos, que é ressurreição dos mortos, que é depois que Jesus morreu, ele foi buscar um povo que tinha morrido e era fiel a Deus, mas só que não podia ir para o céu. Aí Jesus foi buscar eles para levar para o céu. Tchau, galerinha! Então, depois de mais essa canção, a leitura, né, dessa 1 Coríntios, que foi uma providência, né, Rogério? Providência de Deus. Ele encontrou no catecismo ali, Sim. que Marca a página, né? marca a página, falando da linguagem da cruz, né, que é loucura para os que se perdem. Porque é loucura por conta disso. A gente parece que olhar para uma situação e falar o seguinte: eu não conseguiria com as minhas próprias forças ser salvo. Isso acho que é muito importante a gente recordar. E quando Emmanuel trouxe, né, a questão de descer a mansão dos mortos, qual que o que ele trouxe? Ele trouxe que existe um povo fiel a Deus que antes de Jesus não podia ir para o céu, né? E ele estava naquela mansão dos mortos. Então foi preciso que Jesus fizesse esse sacrifício para ir lá e levar esse povo, mostrando que nenhum de nós conseguimos com as nossas próprias forças alcançar a felicidade plena que é Deus, Foi preciso Jesus fazer. Lembrando que nós tínhamos isso, né? Mas com Adão e Eva, com o pecado, perdemos e veio passando, então Jesus precisou resolver. E como que ele resolveu? Aqui é, né, pra gente que é operador do direito, entende
bem nisso, mas para todos também, né? Aquela questão. O bem que tinha sido violado foi um bem eterno, né? Porque Adão e Eva desobedeceram diretamente a Deus, que tinha dito, não faça isso, né? Então, o bem violado é um bem eterno. Então, todos os sacrifícios que eram oferecidos, a gente nota aí no Antigo Testamento, né? Bezerro, não era suficiente, porque eles eram todos bens limitados. Era preciso que um bem eterno fosse oferecido como sacrifício, Cordeiro de Deus, no lugar. E aí o que ele fez então? Aí que o Rogério falou, o Deus se encarnou, virou homem, então para se oferecer como sacrifício numa cruz e morrer para nos salvar, como você disse, o Cordeiro de Deus. exatamente. A morte de Jesus, ela tem um significado muito grande, né? A morte de Jesus é um passaporte para o céu, né? É uma ponte que, imagine só um abismo, quando o homem pecou, esse abismo que se formou entre o céu e o homem, né? E aí quando Jesus morre na cruz, e ele morre justamente por conta disso e para isso, para nos salvar do quê? Para fazer com que ele, sendo a ponte, nós pudéssemos acessar ao céu novamente, viver a nossa vida, além dessa vida humana, nossa vida espiritual, junto de Deus. Esse é o maior significado da morte de Jesus, né? A salvação dos homens, de todos os homens. Interessante essa passagem, uma passagem na palavra, que fala que a linguagem da cruz para os que se perdem é loucura, porque Deus se comunica. E a morte dele, o sofrimento dele na cruz, é ele dizendo para o homem que, por amor, para que ele possa estar do lado do homem, ele disse na cruz que ele pode de novo estar com ele. Olha que interessante isso, né? Para confirmar isso que você falou, é muito interessante a gente colocar aí a palavra da igreja, né, que está presente aqui no Catecismo, parágrafo 613, pessoal. Olha que interessante, né, para confirmar isso que o Dudu acabou de falar. A morte de Cristo é ao mesmo tempo o sacrifício pascal que realiza a redenção definitiva dos homens pelo Cordeiro que tira o pecado do mundo, e o sacrifício da nova aliança que reconduz o homem à comunhão com Deus, reconciliando com ele pelo sangue derramado por muitos para a remissão dos nossos pecados. Outra questão também interessante, que aí eu vou deixar para a Cat comentar, né? É o momento da morte, né? Que para mim recorda muito o silêncio de Deus, né? Porque aqueles discípulos, né, conviviam com ele, então ele falou que salvaria, vim para salvar, então ele é morto, é colocado no sepulcro. E aí? Né? Eu acho que quando nós sofremos o sofrimento da nossa vida, é um pouco disso, né? Aí parece que a gente, aquele Deus que prometeu que vim para que tenha vida e tenha abundância, mas quando o sofrimento bate na nossa porta, né? A gente fica assim. E parece que na hora do sofrimento, Deus não fala, né? Parece que né? Parece que você não escuta, né? Parece que você fica ali, só sente a dor, só. Mas não, você fica, acho que fica igual eles ficaram diante do túmulo. Você fala, mas ele acabou aqui, era isso, né? Na verdade, né, toda a paixão que a gente falou no primeiro bloco, né, e agora a questão da cruz, né? Aquele momento ali mesmo da cruz, né? Eu vejo assim mesmo que Deus, né, Jesus, ele deu ali, né, um novo significado para o sofrimento, né? Não é o sofrimento pelo sofrimento. E aí quando a gente traz isso, né, para o nosso dia a dia, quando a gente traz isso para a gente,
a gente consegue entender muitos porquês, né? Que a gente faz. Por que isso? Por que aquilo? Por que acontece? Porque você vê que Deus, ele não passou aquilo só por passar, né? Ele tinha um propósito, como ele continua tendo um propósito com tudo que ele permite que a gente passe, né? A gente acabou de dizer que é doação, que é entrega, que é servir, e tudo isso, né, leva a um sofrimento que, é claro, não chega nem aos pés do que ele passou, e a gente reclama muito mais do que, né, aliás, ele nem reclamou, né, mas quantas vezes a gente pede para que o cálice seja afastado de nós e nem falamos a segunda parte, né, a gente nem quer que a vontade seja feita, a gente já fala, afasta de mim esse cálice, e a gente não consegue ver além. Né? A gente não consegue olhar por trás desse sofrimento, o porquê, o para quê daquilo, por que Deus tem permitido, né? Qual que é o propósito dele daquilo ali. Né? Ele poderia ter morrido de uma forma mais simples, morreu, poderia, mas por que o sofrimento? Porque precisava dar um significado, né? Na Bíblia vai dizer que a nossa vida aqui nesse mundo vai ser uma luta constante, é uma luta diária, né? E se a luta tem sofrimento, mas esse sofrimento ele tem um significado, né? Que foi, esse significado foi dado na cruz, né? E eu queria até que você falei aquela questão também de Nossa Senhora. Imagina a Nossa Senhora, falou, você vai ser a mãe do Salvador. E aí entregaram o Salvador morto. A gente, falando um pouquinho do Ministério das Crianças, né? A gente nessa semana, no nosso grupo lá na comunidade, no grupinho das crianças, a gente fez com eles a Via Sacra. E foi lindo, foi assim, realmente emocionante ver eles contemplando cada estação. E no momento que, né, que o corpo de Jesus é descido da cruz e é entregue, ali, né, nos braços de Nossa Senhora, eu contemplava com eles dizendo assim, né, imagina, ela que teve, né, aquele bebê, que teve ele, né, criança, que cuidou, que fez carinho, agora tinha ele morto, né? E o que passava no coração de Nossa Senhora, assim como se disse da questão dos discípulos, né? Porque até então Jesus falava da ressurreição, mas não era totalmente compreendido aquilo, né? Tantas vezes que, né, tanto é que tantas vezes eles falaram, né? Não vamos deixar o Senhor morrer, não vai acontecer, né? E imagina o coração dela, né? Por mais que ela tenha convivido, ouvido, mas e o coração de mãe? E o sofrimento dessa mãe, né? De estar com ele ali no colo, né? De sem saber como que vai, o que vai acontecer agora. E o segredo dela é guardar no coração. Né? Acho que no momento do sofrimento, do silêncio de Deus, o nosso silêncio tem que acontecer. É muito tema, é muito assunto para pouco tempo, né? Esse bloco nosso já estourou e a nossa vontade é ficar aqui. Mas não perca o nosso terceiro bloco, vamos falar da ressurreição de Jesus. E aí vamos refletir um pouco da palavra também de Paulo, que fala que viver para mim é Cristo, morrer para mim é ganho. Por que morrer é ganho? Até o terceiro bloco. Você está assistindo o último episódio da Jornada Quaresmal da Comunidade São João Paulo II, Javenice, São Lourenço, com o tema Paixão, Morte e Ressurreição de Jesus. Ingresse em nosso grupo de WhatsApp acessando o link que está logo abaixo na descrição do vídeo e venha saber mais. Por que procurais entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou. Viver pra mim é Cristo, morrer pra mim é ganho. Não há outra questão, quando se é cristão, não se para de lutar até chegar ao céu. Estamos de volta com o terceiro e último bloco dessa jornada quaresmal e nós vamos falar desse tema importantíssimo que é a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. E aí, pessoal? Vamos deixar a Manuela falar mais uma vez? Vamos lá. O galerinha, o nosso vídeo de hoje
é sobre a sexta parte do símbolo dos apóstolos, que é ressuscitou ao terceiro dia. Quando que Jesus morreu? Na sexta-feira. Sábado ele permaneceu no túmulo e domingo de madrugada ele ressuscitou. O que é ressuscitar? Quer dizer viver de novo, galerinha. Falar um pouco sobre a ressurreição de Jesus. Vamos lá. Nós vamos deixar aí a Cat, o Rogério, a Maria Clara falar um pouco. Dudu 2 aqui. Mas que é a parte mais interessante, né? Eu só queria citar, né, aquela 1 Coríntios 15, 14, que fala que se Jesus não tivesse ressuscitado, a nossa fé seria vã, né? Então tudo isso aqui não precisaria, né? Então, mas a ressurreição é realmente... E aqui é interessante, eu acho que até a gente ponderar uma questão, né? Que é a respeito do, por exemplo, os nossos irmãos, né, protestantes, eles não gostam de falar da cruz, porque o importante é que Jesus ressuscitou, a cruz está vazia, de fato, né? Se Jesus não houvesse ressuscitado, só que o que a gente fez no primeiro bloco foi tentar captar o sacrifício dele para que a ressurreição acontecesse, né? Então essa alegria da ressurreição só foi possível porque ela deu sentido, né? A ressurreição só tem sentido, a alegria da ressurreição só tem sentido por conta do sofrimento. E só foi possível, né? Só foi possível, porque até então não existia ressurreição, porque todos, né, morriam. E só foi possível porque ele era santo, né? Ele não tinha pecado, fez o sacrifício, então, né, a obediência dele por causa foi dada, então ele, o nome que está acima de todo nome, toda aquela questão, né? E fez essa passagem, né? Que é a Páscoa, então, nós estamos falando de ressurreição, nós estamos falando de Páscoa, estamos falando, vamos desejar feliz Páscoa, vamos comer chocolate, né? Eu sei como que vai ser, mas porque essa passagem, né? Assim como lá no Antigo Testamento, o povo de Deus saiu da escravidão do faraó, né? E foi para a terra onde corria leite e mel, né? Só que aquilo nesse mundo, né? Jesus veio fazer uma passagem muito maior, muito mais profunda, que é justamente da morte para a vida eterna, né? Para a vida plena, para essa intimidade. Então a Páscoa é essa passagem, né? Do homem velho para a vida nova. Então tudo aquilo que a gente veio pensando, né, sobre os movimentos, concupiscência da carne, dos olhos, soberba da vida, todos os pecados que a gente praticou, a confissão que fomos fazer, né, tudo isso, essa passagem só foi possível por causa da paixão, morte e ressurreição. E assim, é muito interessante a gente falar dessa alegria da ressurreição, é a alegria de estar junto com Deus. E esse é o mais importante, porque nós fomos criados, né, lá na criação, por Deus, para viver eternamente junto com Deus. E aí o pecado nos afastou de Deus. O pecado impossibilitou, criou esse abismo entre o homem e Deus. E a ressurreição e a alegria da ressurreição, da morte e ressurreição de Jesus, é essa possibilidade de estarmos juntos com Deus eternamente. Essa conquista, essa vitória da vida sobre a morte. A igreja fala muito disso, né? Ó morte, onde está a sua vitória? A vida vence a morte. O céu vence essa situação de pecado. Porque até então a morte era essa ruptura, né? Acabou. Não tinha mais, não tinha solução, não tinha o que fazer, né? E aí a gente comentava um pouquinho aqui no intervalo isso, né? De que o coração da gente, eu pelo menos me sinto assim,
a gente é tomado numa alegria quando você fala da ressurreição, porque é isso, porque essa ruptura já não tem mais, né? Existe essa possibilidade, né? E essa esperança que nos move nesse mundo, né? O nosso caminhar aqui é para isso, para um dia a gente estar com Ele no céu, para a gente desfrutar do céu ao lado dele, né? E daqueles que a gente ama, né? A gente, né, que perdemos, né, a nossa filha, a gente tem essa certeza e nesse momento, né, de sofrimento, que aí a gente, é o que a gente falou no outro bloco, né? Dar sentido ao sofrimento que Jesus fez na cruz, né? Muitas pessoas perguntavam, né, como que a gente estava passando por aquele momento. Nossa, que legal, porque tantas famílias num momento assim, né, um culpa o outro e, né, acaba havendo uma separação, não separação do casal, mas assim, um com seus motivos, os outros com o outro. E a gente, parece não, com certeza, esse foi um acontecimento que uniu muito mais a gente, né? A gente sabe que para nós, né, apesar de a gente ter 10 anos de casados, foi, né, nesse acontecimento que foi um marco assim pra gente, o que dava pra gente ainda assim a alegria no momento difícil? Essa certeza de que um dia a gente estaria com ela, que a gente poderia conhecê-la, né, o rostinho, aquilo tudo que até então pra gente acabou ali, né, todos os planos, né, com essa vitória de Jesus, com a ressurreição dele, estava garantidos pra gente. A gente tem essa esperança, né? De estar com ela e de estar com aqueles que a gente ama. Então imagina, isso é uma alegria imensa. Prêmio eterno, né? É isso que mais que a gente pode querer, né? A única coisa que resta pra gente é batalhar mesmo pra estar lá, né? Porque o resto já está garantido. E é tão ruim, né, a gente falar de morte, as pessoas não gostam de falar de morte, né? Porque morte dá um sentido de fim, né? Mas para nós cristãos, a morte precisa ter outro significado. Exatamente. Passagem. Exatamente. O nascimento para o céu. Né? A morte para o cristão é a passagem. É você nascer para o céu. Né? É você deixar, lógico, essa vida terrena, né? Esse corpo aqui que nós temos, né? Essa matéria, né? E viver ao lado de Deus. Parece algo surreal, né? Mas a nossa fé cristã nos dá essa alegria de saber que estaremos com Deus para todos sempre. Não haverá mais sofrimento e nem dor. O que mais nós podemos falar? Mais, Edu, que dá para acrescentar? Não, que o viver para Cristo e em Cristo, né? A gente sabe que não é uma coisa fácil, né? Muito árdua. Mas a gente pensar na ressurreição, entender aqui como Páscoa, que alivia o nosso fardo, né? Aqui mas aqui eu estou me preparando para receber o meu prêmio eterno. E isso que fortifica o cristão, né? E ele puxa justamente o que você falou, essa visão ruim de morte. Mas espera aí, quando você está vivendo Cristo, morte é motivo de alegria, né? Não de tristeza. Por isso que para Paulo a morte, né, que ele fala que combateu o bom combate, era um prêmio, né? Você citou aí, né? E é interessante agora, a gente falou, né, no último pouquinho de sacramento, eu acho que vale a pena aqui colocar, né? Porque fala, onde que a gente viu Romanos, né, 6, vai falar, se morrer com Cristo, com Ele ressuscitará. Então, o que é o batismo, né? A gente disse, o batismo é você inserir-se no corpo de Cristo. Então, se eu morro no corpo de Cristo, com Ele eu ressuscito. Então, essa é a única missão nessa vida, né? Para a gente conseguir isso, o Dudu falou que é a vida eterna, basta eu me inserir, como que eu insiro? Pelo batismo, e permanecer nele. Iniciação, né? Isso, eu permaneço nele até o fim da minha vida. Então, aquilo que a gente falou semana passada, opa, deu uma zebra aí, pequei e tal, confesso e volto para o corpo. Porque se eu morro nele, com ele eu ressuscito. Então a nossa missão, projeto de vida, qual é o projeto de vida? Não é ganhar dinheiro, nosso projeto de vida é inserir no corpo de Cristo. Como? Batizando.
e passar a vida toda para permanecer nele. Pronto, aí diz que essa vida é um piscar de olhos diante da eternidade, né? Não só nós, mas também qual é a minha preocupação para com meus filhos? Muito mais do que se vai trabalhar, se vai ter dinheiro, se vai ter... É o quê? Filho, insira-se no corpo, e eu já inseri, está batizado, e vou, né, ser instrumento para que ele viva os sacramentos, para que ele possa morrer em Cristo. Por quê? Aí sim, aqui vai ser, eu acho que como uma viagem de trem, daqui até lá, fizemos, aconteceu, tal, mas chegamos. Quando chegar lá, nós vamos ter um tempo, né? Aí vamos estar canaviando. Que alegria, né? Falar de ressurreição, falar dessa vida com Deus e de forma eterna, para sempre. Bom, nós estamos chegando ao final da nossa jornada quaresmal, né? Tivemos 3 blocos nesse episódio. No primeiro bloco falamos sobre a paixão de Cristo, o amor de Cristo por nós, o quanto ele sofreu, depois a morte de Cristo, e para encerrar falamos da alegria da ressurreição. Bom, foi muito bom estar com vocês nesse episódio, tá? Queria abrir para vocês aqui, já quero desejar uma feliz Páscoa, uma Semana Santa profunda, de bastante reflexão e que possa cada vez mais nos aproximar de Cristo. Sim, eu queria só deixar a proposta, né, para a semana, né, como a gente lança, é realmente uma meditação, um pouco disso que a gente, né, fez aqui, para esses momentos principais nessa Semana Santa, né? Que é meio que ali a reta final da vida de Jesus nessa terra ali. Então, fazer uma meditação dessa, de que forma? A nossa igreja oferece, né? Então, as celebrações da Semana Santa, nós vamos publicar as celebrações das paróquias aqui, aonde você estiver, procure e faça assim, meditando nesse amor por Deus e nessa transcendência, né? Que Jesus veio nos garantir para estar com ele para sempre. Palavras finais, Cat. Então, e aí, né, aproveitando isso que o Rafa falou, usar, né, de tudo isso que a nossa igreja traz, né, vai apresentar para a gente nessa semana, vai nos ajudar a meditar, refletir, para ensinar as crianças, né, os pais, para estar fazendo as crianças também entenderem, né, conhecerem, participarem de tudo isso, porque a nossa missão, né, fazer eles viverem todo esse momento, entenderem tudo isso, né? Porque eles vão ouvir muita coisa sobre Páscoa, né? Principalmente chocolate, coelho, e é importante eles saberem o que é realmente a Páscoa, né? Qual que é o significado real da Páscoa, eles entenderem, ter essa consciência. Não que eles não vão ganhar o ovo de Páscoa, não é isso, os nossos já escolheram, né? Mas saber o real sentido, né? O que é realmente a Páscoa, né? Então, para os pais, essa missão mesmo, de aproveitar esse momento para ensinar, né? Muito importante. Dom Edward. É isso aí, gente. Que essa semana a gente possa fazer dessa semana uma semana de real conversão, né? Que essa semana a gente apacente o coração, que eu sei que é difícil, né? Cada um tem os seus pesos, mas que essa semana a gente consiga viver o Cristo para um dia estar com Cristo, né? Porque essa semana é uma semana de conversão e é hora de caminhar. E vocês sabem, nós estamos aqui para caminharmos juntos em comunidade. Amém. Rogério, Maria Clara, obrigado pela participação. Nós agradecemos. E eu queria, assim, de maneira especial, chamar o Arnaldo aqui, o nosso produtor. Muito obrigado, viu? Olha lá, bacana. Esteve junto com a gente. Obrigado pelo seu apoio aqui junto com a gente, todos os episódios. É um prazer imenso estar ajudando vocês no background, agora ajudando vocês aqui no final também. Participar dessa missão maravilhosa que é levar um pouco de conhecimento para os espectadores, para quem realmente está alheio a isso, estava alheio a isso que a gente está propondo, isso que a gente está explicando, e saber que com certeza a nossa missão foi cumprida, a gente conseguiu passar isso
E pessoal, Amém. Muito obrigado, viu, meu amigo? Obrigado. imagina, estamos sempre à disposição. Vamos encerrar esse episódio cantando uma música. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Feliz Páscoa. Feliz Páscoa. Porque Ele vive, eu posso ter no ar.